que é Provérbios 31 e qual a sua principal mensagem? Então vamos começar então falando um pouquinho sobre Provérbios 31, né, a mensagem, né, qual é o propósito dessa aula, por que estudar Provérbios 31. Então vamos entender. Provérbios 31 é a seção final do livro de Provérbios. Ele não é um capítulo isolado, mas é a conclusão de uma grande coleção de ensinamentos que orientam aquele que lê para uma vida de sabedoria e retidão. Então, esse capítulo 31, entenda, tem duas partes principais. Os versículos de 1 a 9 trazem os conselhos da mãe do rei Lemuel. Ali, essa mãe, ela ensina-o a governar com justiça, evitar a embriaguez, a imoralidade e defender os oprimidos e os vulneráveis. Já os versículos 10 a 31 formam um poema acróstico hebraico. Você se lembra na escola quando você fazia um acróstico? Lembra que você pegava o nome de uma amiga, escrevia a primeira letra do nome dela e aí você escrevia uma palavra, enfim, né, que remetia a ela, uma descrição, um elogio. Acróstico é exatamente isso. E Provérbios 31, quando ele começa na mulher exemplar, do 10 ao 31, ele faz um acróstico hebraico. Então, cada verso começa com uma letra do alfabeto hebraico que vai de Aleph a Tav, descrevendo então a chamada mulher virtuosa. A gente já tem muito ensino já inicial aqui, né? Então, a principal mensagem de Provérbios 31, especialmente em um estudo aprofundado como esse, vai além simplesmente de uma descrição de uma figura feminina ideal. Preste atenção nisso. Isso aqui já vai trazer clareza e uma verdade e uma libertação para nós. Porque esse texto representa a personificação da própria sabedoria, que é o tema central de todo o livro de Provérbios. Então, a mulher descrita aqui, ela é modelo de diligência, de prudência, de força moral, de generosidade, de sabedoria, né, tanto nos negócios domésticos quanto nos externos, e temor ao Senhor. Então, o texto deixa claro que o valor dessa mulher é superior a joias preciosas e a sua influência alcança não só a família dela, mas toda uma comunidade. Assim, então a mensagem central é que a verdadeira sabedoria resulta em uma vida frutífera, honrada e abençoada. Então, uma vida com sabedoria é marcada por ações e não por uma beleza que é passageira. Trata-se de um convite à reflexão sobre valores que sustentam uma vida. E olha que interessante, você sabia que o 10 ao 31 de Provérbios aplica tanto a homens quanto a mulheres? Não sei se você sabia. Então, quem é a mulher virtuosa? Qual é a sua importância no texto? Então, a mulher virtuosa aqui de Provérbios 31, do 10 ao 31, ela é a figura central do poema acróstico. No hebraico, a expressão é Eshet Shayil, que pode ser traduzido como mulher de valor, de força, capaz ou excelente. Essa palavra não se limita a uma virtude moral. Ela comunica também competência, habilidade, integridade e resiliência. Por isso que quando a gente lê, a gente fala uau, porque não é só uma vida moral, é sobre habilidades, é sobre competência. Então, a importância dessa mulher na interpretação do texto vai muito além, mulher, de uma lista de qualidades femininas que parece que a gente tem que dar check. Fiz, sou, fiz. Não tem a ver com isso. Por quê? Porque essa mulher, ela representa o ápice do ensino de sabedoria em Provérbios. Então, ao longo do livro de Provérbios, a sabedoria é frequentemente personificada como mulher. E aqui ela aparece de forma concreta, com ações práticas do cotidiano.
Então essa mulher não é um ideal inalcançável, porque eu já li, gente, e trouxe até peso. Meu Deus, assim que quando a gente coloca para algumas realidades, parece sim inalcançável. Então essa mulher, ela não é uma descrição literal que todas devem copiar. Ela é um paradigma de como a sabedoria divina se manifesta na vida real. Vocês estão compreendendo? Vão colocando aqui no chat para mim, se vocês tiverem alguma dúvida. A sua descrição, então a descrição mostra uma mulher que é proativa na administração do lar, que é diligente em seus empreendimentos, que é compassiva com os necessitados, que é cuidadosa com a família e é temente a Deus. O texto não impõe um fardo, mas nos mostra um ideal de caráter e de propósito. Vamos falar um pouquinho, então, do contexto histórico do que se passa, né? Em Provérbios 31, a gente vai falar sobre o contexto histórico e cultural desse livro. Então, para interpretar Provérbios 31 corretamente, então qual é o contexto histórico e cultural de Provérbios 31? Então, para interpretar Provérbios 31 corretamente, é essencial compreender o seu contexto histórico e cultural, amém? O livro reflete a sabedoria do antigo Israel, que tem as suas raízes na monarquia e também no período pós-exílico. Então, na sociedade israelita antiga, o lar era o centro da vida econômica e social, é diferente de hoje. Hoje, né, é necessário que muitas mulheres saiam para trabalhar, mas antigamente não se via mulheres trabalhando fora, eram os homens. Elas faziam esse papel dentro da sua casa, né, na gestão da propriedade, na produção de bens e até no comércio. Então, a descrição da mulher comprando um campo, plantando uma vinha e vendendo roupas não era incomum para as mulheres daquela época, né, que estavam numa família estruturada. Então, elas não apenas atuavam no espaço doméstico, mas conectavam o lar ao mercado. A sua atuação era reconhecida publicamente, inclusive nas portas da cidade, né, o local onde decisões e negócios aconteciam. Então, o acróstico alfabético, ele reforça a ideia de totalidade. Lembre-se de Aleph e Tav. Então, ele faz, né, o nosso A e Z, né? Então, ele reforça essa totalidade. O poema abrange todas as dimensões da vida. É como se fosse uma conclusão de todo o livro de Provérbios, aonde está ali, sempre sendo ensinado e reforçado sobre sabedoria, retidão e, né, temor ao Senhor. Então, como interpretar Provérbios 31 corretamente? Tá? Provérbios 31, ele deve ser interpretado reconhecendo primeiramente o seu gênero literário. Lembra que nós já falamos? Ele é um poema acróstico. Isso significa que a sua linguagem é figurativa e idealizada, não é literal. Isso, para mim e para você, é algo talvez novo, né? Por quê? Porque a interpretação, ela começa com a exégese, analisando palavras hebraicas, metáforas e o contexto do livro como um todo. E em seguida, considera-se o contexto cultural. Para quê? Para a gente não ler o texto com os olhos de hoje, tentando colocar no texto ideias que na verdade não quis dizer. E é o que acontece muitas vezes em um estudo ou uma interpretação, que não é feita uma exégese. Ok? Mas acima de tudo, claro, a interpretação precisa ser teológica, tá? Então o texto termina afirmando, quando a gente vê lá no 31, né, que a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, estabelece para nós, para mim e para você, que o temor do Senhor é o fundamento de todas as virtudes. Então, a aplicação correta de Provérbios 31 em nossa vida não é copiar ações específicas, fazer um checklist, não, mas é extrair princípios de caráter, de ética, de mordomia, de como você administra todas as coisas e de serviço, de como servir.
Então, qual é a exégese de Provérbios 31, de 10 a 31? Então, preste atenção, mulher. Todo esse estudo, ele está aprofundado no que realmente Provérbios traz para mim e para você. Não é sobre achismo, não é sobre o que eu acho, não, é em cima de um estudo aprofundado. Então, o que é exégese? Exégese é a interpretação detalhada de um texto para extrair o seu significado original. Então, a gente analisa o contexto histórico, cultural, gramatical e linguístico. Então, do grego exéges quer dizer trazer para fora. O que? Trazer para fora o sentido que o autor pretendia nesse texto. Ou seja, a verdade original. Então, para a gente compreender de fato Provérbios 31, não basta somente uma leitura rápida, superficial, achar, né? Eu acho que quer dizer isso, eu acho... Não, porque esse texto aqui, ele pede atenção, esse texto pede tempo, esse texto aqui pede aprofundamento. E para isso é preciso uma análise versículo a versículo, é essencial. Porque cada frase aqui, né, de Provérbios, da Bíblia, vamos dizer assim, né, mas é porque a gente está falando específico disso. Cada frase aqui, cada verso, carrega significados que revelam o caráter, as atitudes e a forma de viver dessa mulher virtuosa. Então, nada aqui está por acaso. Cada palavra, cada comparação foi cuidadosamente escolhida para comunicar algo profundo sobre sabedoria aplicada à vida real. Então, sem uma exégese bem aplicada, essa passagem é frequentemente mal interpretada. E um erro comum é tratá-la como uma lista literal e impossível de tarefas, gerando culpa e frustração. E outro erro é restringir o papel da mulher ao ambiente doméstico, ignorando a sua atuação econômica e social. Então, esses equívocos são corrigidos quando a gente entende o quê? O gênero literário, o contexto histórico e o propósito teológico do texto. Amém? Tomar uma água. Vocês estão entendendo? Coloquem aqui para mim o que vocês estão achando do estudo, o que é novidade para vocês. O que para vocês está trazendo clareza? A gente não terminou ainda. A gente vai fazer a exégese agora, versículo por versículo. Mas eu quero aqui ver o que vocês estão dizendo, o que vocês, né, como vocês estão participando aqui. Escreva aqui para mim. Vocês entenderam sobre Provérbios 31, que é um poema acróstico? De que ele traz para a gente uma figura de linguagem, de que ele traz para a gente muito mais do que um checklist, muito mais do que uma lista de afazeres. Ele traz para mim e para você princípios fundamentais onde podem ser aplicados na vida de homens e mulheres, porque ele é um fechamento, ele é como se fosse... o fechamento, a totalidade de todos os ensinos descritos dentro do livro de Provérbios. Olha lá, o pessoal do Carisma sabe sobre exégese. Glória a Deus. Por isso que eu estou te dizendo, não é um estudo de eu acho, né? Porque o Provérbios 31, ao longo do tempo, ele foi colocado, né, por muitos, trazendo muitas vezes um peso a mim e a você. E a gente precisa trazer aqui princípios para nós, né, do que de fato Provérbios, né, 31 e o que ele espera de que nós façamos e sejamos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bem explicado. O bom é que vai estar depois gravado nessa aula e você pode depois ler com calma todas as coisas. Então vamos fazer a exégese de Provérbios 31, de versículo a versículo. Eu não vou fazer do 1 ao 9, porque 1 ao 9 são os conselhos, né, da mãe do rei Lemuel, mas nós vamos trazer aqui nós vamos fazer a exégese do 10 ao 31. Então nós vamos começar com Provérbios, com os versos 10 e 12. Você está com a sua Bíblia aí, né? Então nós vamos ler juntos, tá bom? Ler juntos do 10 ao 12. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Uma esposa exemplar, feliz
quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. O seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida. Então, o versículo 10 começa com uma pergunta: quem encontrará? Essa pergunta, ela já eleva o status dessa mulher. Por quê? Porque não se trata de algo comum. Rubis são pedras preciosas de altíssimo valor, mas o texto afirma que o valor dessa mulher é ainda maior. Isso é uma afirmação clara sobre a raridade e a preciosidade de um caráter íntegro, firme e forte. E é justamente a Eshet Chayil, lembra-se da palavra em hebraico? Que significa mulher de força, de valor e capacidade, que torna esse valor tão elevado. Não é fácil encontrar uma mulher assim. Nos versículos 11 e 12, nós vemos a dinâmica da confiança dentro do casamento. O coração do marido confia nela. E isso vai muito além de confiança financeira. Fala de confiança plena, emocional, moral e relacional. Essa mulher é alguém em quem se pode confiar, em quem se pode descansar. O texto deixa claro que ela não engana, não explora, não prejudica. A sua presença e as suas atitudes são, de forma constante, fonte de bem e nunca de mal. Isso revela um compromisso profundo com o bem-estar da família, um senso sério de responsabilidade em seu papel, seja de filha, seja de esposa, seja de mãe. Aqui, a reciprocidade é essencial. Então, um relacionamento saudável floresce, olha só, quando há confiança mútua entre o homem e a mulher. Quando existe, de fato, um desejo genuíno de edificar o outro, não de competir ou de destruir. Mulher, o que esse texto aqui nos ensina de forma muito prática é que ser uma mulher virtuosa não começa no fazer, mas no ser. Antes de qualquer tarefa, antes de qualquer função, Deus está olhando para o caráter. É quem de fato você é quando ninguém está te vendo. O valor dessa mulher não está no quanto ela produz, mas em quem ela é diante de Deus e das pessoas. Então, viver essa passagem hoje significa construir uma vida de aliança, seja no casamento, seja na família, seja no trabalho ou em qualquer relacionamento. É ser alguém em quem se pode descansar, se confiar. Alguém cuja a sua presença gera segurança e não medo, paz e não instabilidade. Quantas mulheres a gente vê hoje em dia instáveis em suas emoções? Não se dá para confiar. Por quê? Porque cada hora age de uma forma, age de uma maneira descontrolada, sem sabedoria. Então, para você, mulher casada, isso se traduz em ser uma parceira. Uma parceira que edifica, que soma, que protege o relacionamento, que não divide, que não esconde, com atitudes de respeito, com a sua lealdade, com o seu cuidado diário. E eu não estou falando aqui, né, o texto não diz aqui sobre uma perfeição, mas sobre a intenção constante de sempre querer fazer o bem. É de não ter segredos, olha isso, de não esconder nada, nem mesmo uma compra. Eu tenho que falar isso, mulher, porque muitas das vezes tem mulheres que agem como crianças, escondem uma compra que fez o marido, escondem contas, escondem dívidas. Meu Deus, um casamento é parceria. A mulher sabe, edifica a sua casa. A mulher sabe, ela é parceira, ela está junto com o esposo, sabe? Ela faz o bem, ela é alguém que se pode confiar. Então, mulher, parceria. Agora, para mulher solteira, esse texto aqui já é uma formação para mim e para você. Não eu, né, que eu sou casada. Mas você que é solteira, já é dicas de você se formar, um convite para você desenvolver hoje um caráter íntegro. Hoje, um caráter firme. Hoje, um caráter confiável. Ao quem honra a Deus é quem honrará o seu marido. Você que é mãe, você mulher que é mãe. Viver essa passagem
é exercer com responsabilidade o seu papel de educar, de ensinar, de amar, de estar presente de forma consistente, entendendo que o que você faz hoje vão lá gerar frutos que vão permanecer em nome de Jesus. Então, ser mulher virtuosa aqui é escolher diariamente ser alguém que constrói, que guarda, que protege e que faz do amor, da integridade e da fidelidade o seu estilo de vida. Olha só, uma esposa exemplar, feliz quem encontrar. É difícil encontrar mulheres que você pode contar ser parceira, uma mulher que você pode contar os seus segredos, o marido confia nela, mulheres que numa roda não contam as suas intimidades, mulher que em uma roda, sabe, não coloca o seu marido por baixo, né, não contam as fraquezas e vulnerabilidades do seu esposo, mulheres que o seu esposo pode contar. É isso que você precisamos fazer, não é, lembra, não é sobre um fazer, não é sobre um checklist, é sobre ser. Nós lemos aqui 10 ao 12. Agora eu quero ler com você do 13 ao 15. Vamos estudar essa passagem agora. Diz assim a palavra do Senhor: escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. E antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara a comida para todos os de casa e dá tarefa às suas servas. Então, aqui, a mulher virtuosa é apresentada como alguém diligente e habilidosa. Ela não espera que as coisas simplesmente aconteçam. Ela age, ela busca, ela trabalha, ela se envolve. A expressão que diz aqui, desculpa, trabalha com as mãos com prazer, é muito importante. Porque o texto não fala de um trabalho pesado, feito com amargura, mas disposição. Será que você é essa que quando vai fazer alguma coisa, reclama em todo momento, é amargurada, todos os dias murmurando? Não, a mulher aqui, ela transforma as coisas em algo útil. O que isso revela para mim e para você? Habilidade, criatividade, senso de economia. Ela é proativa. Então, a comparação que é feita aqui com os navios mercantes é muito forte, porque esses navios traziam mercadorias de lugares distantes. O que aponta para nós é que essa mulher, ela tinha uma visão estratégica, essa mulher tem planejamento, essa mulher tem discernimento, essa mulher não se limita ao imediato, ela não fica dando desculpas ou culpados. Porque muitas de nós somos assim, buscamos, sabe, desculpas. Quem é o culpado? Não, essa mulher, ela busca o melhor, onde quer que esteja. Então, quando o texto diz que ela se levanta de madrugada para organizar a casa, cuidar das servas, não está apenas falando de tarefas domésticas, simplesmente. Do que está falando? Ela está falando de organização, está falando de liderança, está falando de gestão de pessoas. Essa mulher é uma administradora, ela sabe administrar os seus recursos, ela sabe administrar o seu tempo, ela tem responsabilidades. Então, mulher, preste atenção, porque é mais do que cuidar da casa simplesmente. Essa mulher, ela conduz um sistema inteiro com ordem e com sabedoria. Então, preste atenção nisso. Não tem a ver simplesmente com acordar cedo. Tem a ver com responsabilidade. De que sim, se preciso for para dar conta daquilo que Deus a confiou, da sua rotina, né, do seu trabalho, da família, você tiver que se esforçar um pouco mais, ok. Mas eu quero abrir um parênteses importante. Mulheres, preste atenção no que eu vou te falar. Porque a Bíblia ensina que o homem tem responsabilidade espiritual e também responsabilidade pela provisão do lar. Isso é bíblico. Não está sendo negado aqui. Preste atenção. Provérbios 31 não está mostrando uma mulher competindo com o marido, mas mostra uma mulher cooperando com sabedoria.
ela administra, ela organiza, ela multiplica. Ela faz com que aquilo que entra na casa dela seja bem cuidado. Preste atenção, mulher, porque tem mulher que diz o seguinte: meu marido ganha pouco, porque, né, e aí fica dando desculpa pelos seus gastos, fica dando desculpa por aquilo que é um reflexo de um lar. Mulher, preste atenção, uma mulher sábia, ela é uma ajudadora, ela é uma auxiliadora do seu esposo. É necessário que talvez tenha que trabalhar fora? Legal, amém. Em alguns casos é verdade, não estou dizendo que não, mesmo porque aqui Provérbios, se você vê, você fala, meu Deus, né? Porque além da casa, ela até negocia as coisas. Não é sobre isso, preste atenção. Existe aqui algo que nós precisamos entender. É a sabedoria de você colocar todas as coisas para funcionar dentro da sua casa. Então, se você tem um pouco, administre um pouco, seja criativa, seja zelosa, caminhe com princípios, não gaste mais do que deve, entende? Preste atenção nisso, porque senão você começa a jogar a culpa no seu marido. E se o seu marido é o provedor do lar, isso não diminui seu valor. Talvez a sua provisão hoje seja investir tempo na infância dos seus filhos. Talvez você não trabalhe fora, mas o seu tempo hoje é investir na infância dos seus filhos, organizar a casa para que tudo esteja em ordem, tudo esteja em paz, ajudar na administração, economizar, fazer o dinheiro da família render e multiplicar. O que é isso? Sabedoria! É você ir no mercado mais barato, irmão, eu faço isso. Entendeu? Buscar promoção. Por quê? Porque você zela pelo dinheiro que é colocado na sua casa. Você tem sabedoria para administrar o tempo que você tem na sua casa. Entendeu? Com os filhos, no trabalho, né, com o lar, enfim, com Deus. Então você busca em Deus. E se precisa, vai ter que acordar mais cedo. Faz parte. Então você é essa que cuida também, não é só seu esposo, da formação espiritual da família. Isso também é provisão, ainda que não seja financeira. Então a gente está com várias realidades aqui. O homem que provê e que você ajuda a administrar, a mulher que trabalha fora e que precisa também ser diligente. Né? Isso é uma parceria. Lembra que eu estou te dizendo que Provérbios 31, ele é aplicável para homem e para mulher. Então quando há um acordo, quando há uma parceria entre homens e mulheres, a coisa acontece. Por quê? Porque um homem e uma mulher sábio faz uma família prosperar. E não estou falando de dinheiro. Prosperar na área espiritual, na área emocional, uma família que é bem alinhada, homem e mulher, né, bem ajustada, bem acordada, com tarefas em casa também ajustadas, é uma família feliz, onde as crianças sabem, né, suas responsabilidades, onde o homem também pode ajudar, né, no lar se a esposa trabalha fora. Gente, é uma questão de sabedoria divina. Sabe, se a mulher fica em casa apenas, poxa vida, cuida do seu lar, faz esse tempo, você fazer um lar para receber teu marido, você trabalha fora, ajuda com ele, senta junto, acorda com ele, para vocês, né, juntos ali não sobrecarregar um ao outro, enfim, isso é questão de sabedoria. O que está dizendo o Provérbios aqui para mim e para você é que a gente não pode simplesmente jogar a culpa em alguém e não fazer acontecer, e a vida virar uma bagunça. A casa virar uma bagunça. Compreende? Então vamos agora pro próximo. Deixa eu ver aqui, calma aí. 13 ao 15. Nós vamos ler agora 16 ao 19. A mulher, olha o que diz aqui a Bíblia. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Que coisa maravilhosa, né? Estes versículos revelam a mulher virtuosa como alguém visionária e empreendedora. Veja que essa mulher, ela não é passiva, ela não deixa as coisas acontecer, ela não fica jogando a culpa somente no esposo, não, ela analisa, avalia, decide. Olha só que ela diz, examina uma propriedade para comprá-la. Isso mostra para mim e para você uma mulher que tem discernimento, uma mulher que tem responsabilidade financeira. Ai meu Deus, tem tanta mulher que coloca homens em dívidas. Por quê? Porque eu preciso ter, porque eu quero, porque fulano tem. E começa a comparar a sua vida com a vida de outros, a realidade de outros. E aí a família entra num buraco. Mulher de Deus. Nós temos que ter discernimento. A gente não pode agir por impulso. A gente precisa investir com sabedoria. O que investir com sabedoria? Só dinheiro? Não, investir com sabedoria todas as coisas. O nosso tempo também.
Sabe, tem mulher que fica comprando curso online, não faz curso online, gasta dinheiro, né? Ou tempo numa coisa que não é para você agora. Né? Seus filhos são pequenos, fica desesperado para sair de casa, desesperado para trabalhar muitas vezes, se você pode, se você, né, seu esposo tem condições, invista seu tempo na primeira infância com seus filhos, faça isso. Não é a realidade de todas, eu entendo, mas faça isso. E se não é a tua realidade, não sinta-se culpada. Por quê? Porque isso é um tempo, de repente, que você vai ter que acordar um pouquinho mais cedo, é um tempo que talvez você vai ter que dedicar um pouquinho mais. E Deus, sabe, eu acredito num Deus que conhece os desejos do nosso coração, e Ele faz infinitamente além daquilo que a gente pede, daquilo que a gente sonha e planeja. Então, continua fazendo, com diligência, com amor, com sabedoria, entregando para Ele, colocando os seus desejos na mão dEle, e você vai ver que Deus vai te surpreender, sabe? Essa mulher aqui, quando a gente lê aqui, mostra que o recurso usado também vem do fruto do próprio trabalho. Isso demonstra que ela é alguém capaz de gerar sustento. Olha, presta atenção nisso que eu vou te falar. O marido é o provedor? Biblicamente sim, o homem é o provedor. Mas e se faltar? E se ele vier a falecer? E se Deus o levar? Eu não sei. E se ele perder o emprego? O que vai ser? Aqui está mostrando para nós que essa mulher é capaz de gerar o próprio sustento. O que está dizendo para mim e para você? Essa mulher é proativa, essa mulher faz acontecer, essa mulher é criativa, essa mulher é habilidosa, ela é capaz. Ela não fica jogando a culpa no, sabe, porque Deus, porque quando meu marido, e agora, o que vai ser de mim? Não, ela arregaça as mangas, até mesmo diz que ela cinge-se de força. Ela não está falando aqui de uma mulher melindrosa, aqui não está falando de uma mulher mimimi, aqui está falando de uma mulher que conhece o Deus que ela serve, o Deus provedor, o Deus que dá forças, o Deus que ajuda ela em todas as coisas. Sabe? Quando ele diz aqui, né, que seus braços são fortes e vigorosos, ou algumas outras versões de cinge de força, isso pode ser entendido para mim e para você no sentido físico também. Uma mulher que faz uma atividade física, uma mulher que cuida da sua saúde, que come direito. Mulher, pelo amor de Deus, seja autorresponsável. A gente tem que parar de dar desculpas. Porque eu não tenho dinheiro, é porque a gente coloca tanta desculpa, sendo que dar uma volta no quarteirão não custa nada. Comer melhor não custa nada, entendeu? Come um ovo, come, entendeu? Uma frutinha. A gente tem que parar de dar desculpa e a gente precisa começar a se autorresponsabilizar e entender que muitas das coisas estão sobre nós. Porque meu marido não se importa comigo. Mulher, se dê valor. É triste isso, é triste o marido não se importar, deveria se importar. Mas ora, porque o Espírito Santo quem convence, é o Espírito Santo quem transforma esse coração. Enquanto isso, você vai se largar, você vai se jogar, você vai deitar numa cama. Mulher do céu, em nome de Jesus, vai cuidar do físico, vai cuidar do interior, vai fazer um check-up, vai fazer uma terapia em nome de Jesus. Entende? Porque a Bíblia aqui não está falando simplesmente de ter vigor para trabalhar, mas também de ter força emocional, de ter firmeza de caráter, sabe? De mulheres que falam assim, mas meu marido não quer ir para a igreja, e você não vai. Mulher de Deus, cata suas crianças, bota no carro e vem. Para de ficar falando, porque eu tenho medo de dirigir, vai vencer em nome de Jesus. No perfeito amor é lançado fora todo medo. Você precisa, mulher de Deus, caminha em Deus. Caminha na palavra. A gente tem que parar de dar desculpa, né, no homem, na circunstância, nas coisas. Não, mulher de Deus tem firmeza no caráter. Mulher de Deus é mulher segundo a palavra, que enfrenta os desafios sabendo que Deus é o seu Senhor, que tem fé em Deus, a qual ela serve, na qual ela crê. Então, o comércio lucrativo mostra que as suas decisões dão resultado. E aqui é importante esse ajuste, tá, de entendimento. Por quê? Porque a Bíblia ensina, sim, que a responsabilidade da provisão do lar é do homem. Não está sendo anulado aqui, tá? Provérbios 31 não está colocando a mulher em competição com o marido, nem transferindo para ela um peso que não é dela por princípio, não é isso. Mas o texto mostra que a mulher virtuosa, ela não é passiva. Se necessário for, ela vai administrar, ela vai somar, ela vai cooperar. E quando há fartura, ela organiza todas as coisas.
né, investe no financeiro, né, na sua vida também, né, nos filhos, numa escola melhor, enfim, ajuda o marido nisso tudo. Agora, quando há aperto, ela se posiciona com sabedoria. Quando há aperto, ela não vai ficar choramingando. Ah, porque naquela época, quando eu vivia nas vacas gordas, não, tá no aperto, é isso, vai arregaçar a manga, vou acordar mais cedo, entendeu? Vou fazer um bolo, vou vender um bolo, naquilo que é na minha realidade. Ela se posiciona com sabedoria. Ela não cruza os braços diante da necessidade, mas também não assume tudo sozinha por vaidade. Então, ela com o marido dela, ela é parceira. Quem tá comigo? Quem está entendendo aqui? Amém. Vai colocando aí nos comentários. Em nome de Jesus. E a lâmpada? Olha só. Versículo 18. Diz assim. Que ela administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. A lâmpada que não se apaga à noite simboliza dedicação com aquilo que foi confiado a ela. Na cultura bíblica, uma lâmpada acesa à noite significava casa organizada, provisão de óleo, vigilância. Então, essa mulher não vive no improviso. Ela está constantemente atenta, preparada, cuidando do que Deus colocou em suas mãos, mesmo quando ninguém está vendo. É interessante colocar isso, por quê? Porque a mulher virtuosa, ela se prepara para algumas coisas, né? Agora, brincando de lâmpada. Gente, se acaba a energia na tua casa, você tá entendendo? O que você tem? Você tem uma lanterna lá com uma pilha? Você tem uma vela lá? São coisas básicas, entendeu? A mulher virtuosa, ela é à frente do seu tempo. Ela não espera as coisas acontecerem para ficar lá que nem uma songamonga. Me desculpa, gente. Essa palavra, mas que tem de mulher songamonga, gente? Que não pensa, que não... Sabe? Que deixa a vida me levar. Mulher de Deus, essa mulher aqui, exemplar, de Provérbios 31, nos mostra, meu Deus do céu, que ela é à frente do seu tempo. Ela é organizada, ela é vigilante, ela não deixa a família perecer, passar perrengues. E eu não tô falando, lembre-se que eu tô falando papel de homem e papel de mulher. É a parceria, os dois juntos com sabedoria fazem a casa acontecer. Agora outra coisa. Pega essa, mulher. Alguns estudiosos também entendem essa lâmpada acesa como um símbolo de que ela não negligencia nenhuma área da vida dela, inclusive o cuidado com o relacionamento conjugal, a intimidade sexual. E ela entende que não é como obrigação, mas como um compromisso. Então, assim como ela cuida da casa, assim como ela cuida das finanças, assim como ela faz, né, de tudo ali organizado, ela também cuida do vínculo que ela tem com o esposo dela, da unidade, da intimidade dentro do casamento. Lembre-se, você é do seu amado e teu amado é seu. Vocês não se pertencem mais, né, um ao outro. Eu digo, você não se pertence mais a si. Vocês se pertencem um ao outro. Então, você é dele e ele é seu. Então, precisa ter, né, a lâmpada acesa à noite também. E o fuso e o tear, que diz aqui, ó, nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Reforçam a participação ativa na produção das coisas. Então, essa mulher não apenas administra, ela coloca a mão na obra. Ela produz bens que servem à família, à economia ao redor. Então, quando esse texto mostra essa mulher comprando propriedades e gerando renda, ele não está estabelecendo um modelo obrigatório para todas, tá? Entenda isso, tá? Ele está mostrando para mim e para você que a sabedoria, ela sabe lidar com recursos quando isso é necessário ou possível. Isso precisa ser dito hoje com clareza para nós. Por quê? Se o seu marido é o provedor do lar, você não é menos virtuosa por não gerar renda, amém? Administrar bem o que entra, evitar desperdícios, organizar a casa e investir tempo na formação dos filhos, isso também é sabedoria. Então, mulher, vamos trazer para a realidade um pouco. Se você trabalha fora, você não está fora da vontade de Deus, tá bom? Então, trabalhar não te torna menos feminina, nem menos espiritual. Se você empreende, Provérbios 31 mostra que iniciativa e visão não são antibíblicas.
desde que estejam alinhadas ao temor do Senhor. Por que que eu estou falando isso? Porque facilmente homens e mulheres fazem de mamão seu Senhor. Começam a confundir as coisas, né? Como empreendem e precisa de um esforço maior na hora de empreender mesmo, na hora de gerir o negócio, podem facilmente colocar o seu tempo, a sua dedicação, né, a finanças, a empresa e esquecer de Deus. Então isso precisa tomar cuidado, tá? Precisa estar alinhado ao temor do Senhor. E eu sei que aqui entre nós existem mulheres que carregam sozinha a provisão do lar, tá? Porque são mães solos muitas vezes, né? Moram sozinhas. Então eu preciso dizer com muita clareza isso, porque Provérbios 31 não condena você. Esse texto não nasceu para esmagar mulheres que vivem realidades difíceis para algumas, mas para revelar que Deus vê você, Deus fortalece você, Deus sustenta você. Mulheres que precisam assumir responsabilidades maiores, né? Talvez por causa da circunstância da vida, né? Enfim, a Bíblia não romantiza esse peso, é claro, mas ele reconhece a força quando ela se faz necessária. Então, o mesmo Deus que sustenta a mulher de Provérbios 31, sustenta você. Então, você compreende, mulher, de que esse estudo, ele é aprofundado e ele tira de nós esse peso da perfeição, esse peso de um checklist literal de que nós precisamos cumprir, vai muito além disso. Por quê? Porque existem milhares de realidades diferentes. Existe a mãe atípica, né, os pais atípicos, uma família num país perseguido, outro que não estão no país perseguido, ocidental, oriental, enfim, há tantos e tantos cenários. Então, o que Provérbios 31 está dizendo para mim e para você? A gente precisa ter parceria, a gente precisa fazer acontecer a nossa casa, a gente precisa administrar bem aquilo que o Senhor nos deu, que é a nossa família. Então, você precisa, mulher, cingir-se de família. Então, você precisa, mulher, cingir-se de força, de um caráter, de uma moral, de entender que a responsabilidade é nossa. É nossa no ensino da palavra, é nossa para a família dar certo, é nossa para a gente pagar as nossas contas, é nossa para a gente, o nosso sim, sim, ser sim, o nosso não ser não, de pagar as dívidas, de quando um aperta, né, um cai, o outro levanta, né, porque mulher, o que tem de casamento acabando, por causa principalmente de finanças, por causa de falta de comunicação, por causa da falta de clareza de papéis. Entende? Biblicamente o homem é o provedor, sim, mas quando falta, a Bíblia não diz que nós somos aquela que somos auxiliadoras, idôneas, ajudadoras, assim, a gente precisa, entendeu? Eu não estou falando aqui de gente folgada, eu não estou falando aqui de preguiça, eu não estou falando aqui, quem está comigo, quem está compreendendo? Eu estou falando de pegar para fazer o que é nosso. Vamos lá, que a gente tem alguns versos ainda para caminhar? Vamos ler o verso 20 agora? Verso 20 ao 22, diz assim: acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Então, aqui vemos com clareza a compaixão dessa mulher. Então, a sua prosperidade não a torna egoísta. Pelo contrário, ela usa o que tem para abençoar os outros. O texto fala de mãos estendidas, mãos abertas. Isso indica uma ajuda ativa. Ela não é indiferente ao sofrimento alheio. A sua vida transborda para além dos limites da própria casa. E a referência aqui à neve mostra preparo e cuidado. Ela se antecipa às dificuldades. Ela garante que a sua família esteja protegida. E o escarlate aqui, ele diz para mim e para você qualidade, durabilidade e valor. Isso reforça que ela não oferece qualquer coisa às pessoas, mas o melhor que ela pode. Ao vestir-se de linho fino e púrpura, o texto não está falando de vaidade, fala de dignidade, de reconhecimento, fruto do trabalho. A púrpura, um material raro e caro, estava associada à nobreza, reforçando a sua posição de honra. Então, mulher,
Quando o texto diz que ela faz cobertas para si, precisamos entender isso dentro da cultura bíblica. Cobertas, naquele contexto, não era luxo. O que significava? Proteção essencial, cuidado básico, sobrevivência. Por quê? Porque quem não tinha cobertas sofria com o frio, adoecia, ficava vulnerável. Então, o princípio aqui não é costura, habilidade de costurar. O princípio aqui não é isso, não é habilidade manual. O princípio aqui é previsão. Ela prevê, ela cuida, ela tem responsabilidade de fazer acontecer. Então, hoje, fazer coberta significa organizar a casa, planejar o que entra e o que sai, pensando no amanhã, não gastando adoidado, não fazendo as coisas da cabeça dela, não protegendo a família dela antes da crise chegar, não ficar vivendo em improviso constante. Sabe aquela pessoa que vive no limite do cartão de crédito, né, da conta corrente, sempre no limite, sempre com desorganização das suas finanças, não tem uma planilha financeira organizada, mulher de Deus. Cuida das finanças, cuida da administração do que entra, quem tem melhor entendimento, quem tem mais facilidade. Então não é o homem, porque é o homem que é provedor que tem que cuidar. Não, se o homem não tem essa facilidade, que seja a mulher, que seja você, pega para acontecer, mulher, faz uma planilha financeira, organiza, prevê gastos, faz investimentos, né? Pensa no amanhã. Porque a mulher virtuosa não espera a neve cair para ela correr. Não, ela já faz as cobertas, ela já se antecipa. O texto também faz questão de dizer que ela faz cobertas para si. É até interessante, né, gente? Você percebeu? Isso é importante. Por quê? Porque ela cuida dos outros, mas ela não se abandona. Isso nos ensina que autocuidado não é egoísmo e não é falta de espiritualidade. Hoje isso se traduz em cuidar da saúde. Então, fazer cobertas, traduzindo para hoje, é você, mulher. Cuidar da saúde, como eu te disse. Cuidar das emoções. Reconhecer os limites. Bom, pela dinâmica que eu estou vivendo hoje no meu lar, criança pequena, não dá para servir em tantas escalas. Eu tenho que, não dá para servir em 3 ministérios, enfim, é reconhecer os seus limites. É saber até onde você pode ir. Pela dinâmica da sua casa, o marido viaja muito. Gente, vocês precisam colocar limites em si, né? Porque senão você adoece. É pedir ajuda quando necessário. É não viver em exaustão. E porque tem gente que vive em exaustão e sempre diz assim, tô cansada, é tanta coisa. E fala como se fosse uma virtude, como se fosse algo bacana, como se fosse algo legal, como se fosse glorioso ter uma agenda lotada. Não é. Lembre-se da nossa ordem, a gente sempre prega aqui na nossa igreja. Primeiro Deus, o seu relacionamento com Deus. A disciplina espiritual, o teu momento de oração, a leitura da palavra. Depois a tua família. Teu esposo, teus filhos, o teu lar, a tua casa. Terceiro lugar, o teu trabalho. Você precisa trabalhar. Quarto lugar, a igreja local, o teu ministério. Por que o trabalho em terceiro lugar? Porque tem gente largando mão de trabalhar, dizendo que vai viver da obra. E toda uma família tem, sabe, tem sido negligenciada na parte financeira, no suporte emocional, no suporte emocional e espiritual. Porque o marido muitas vezes fala, vou viver da obra e não ganha dinheiro, não paga as contas. Glórias e aleluias, não pagam a conta. Por isso que o trabalho em terceiro lugar, claro que se o ministério te dá um salário, glória a Deus por isso. Mas sempre o trabalho depois da igreja local, porque tem gente trocando, invertendo a ordem. E isso tem prejudicado, era essa palavra que eu tinha esquecido, prejudicado toda a sua família, tá? Então, mulher, a autonegligência não glorifica a Deus. A mulher virtuosa não vive apagando incêndios. Ela constrói proteção antes do inverno chegar. Essa é a conclusão que eu poderia dar para esses versos. Ela se protege antes das coisas acontecerem. Então, a gente não pode choramingar quando nós somos cobrados por uma dívida, por exemplo, se a dívida foi deixada rolar até o momento. A gente não pode achar que as consequências de má escolhas não chegarão até nós. Pecado tem consequência.
Princípio bíblico quebrado tem consequência. Escolhas, né, decisões que tomamos têm consequências, sejam boas ou ruins. Então, é uma tolice nós vivermos uma vida escolhendo, decidindo, fazendo, sem direção bíblica, sem direção de Deus, e depois não entender e se assustar com as consequências que chegarem até você. Não dizima, não oferta, não prioriza a Deus e quer ter uma vida próspera, quer ter uma vida abençoada. Não respeita o seu marido e quer que ele o respeite. Não respeita os seus filhos e quer que seja respeitado. Quem está entendendo? Vocês estão entendendo, mulher? A questão toda de Provérbios 31 está sobre a sabedoria divina em forma prática. Vamos ler então o verso 23? 23 ao 25. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cinto aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, e sorri diante do futuro. O respeito que o marido recebe em público reflete em parte a ordem e o caráter que existem dentro de casa. Então, a sabedoria dela contribui para a honra dele. Mulher, uma coisa é fato. Por trás de todo grande homem tem uma grande mulher. Uma mulher que está segurando as pontas dentro de casa, que está segurando as pontas com os filhos. E isso é muito honroso, isso é muito maravilhoso. Eu sei que talvez você esteja me ouvindo aqui pensando, poxa vida, eu fui essa e meu marido, né, fez escolhas erradas. Mas lembre-se que isso não tem a ver com você. Porque você tem caminhado na verdade bíblica, você tem obedecido ao Senhor. E ele fez uma escolha errada. Eu sinto muito por isso, mas você não vai deixar de ser essa mulher. Você não vai deixar de ser essa mulher bíblica. Essa mulher que ama o Senhor, que teme ao Senhor, que anda em retidão, que anda em sabedoria. E mesmo que sozinha, você vai caminhar com caráter, dando conta da tua casa, fazendo o melhor para você, para Deus, para os seus filhos. Quem está entendendo isso? Não é porque você foi frustrada no relacionamento, porque alguém escolheu, né, viver, enfim, por um outro caminho, que você vai entrar em um quarto e vai desistir da vida. Não, você não vai fazer isso, porque a mulher virtuosa, ela prevê, ela cuida dos seus. A mulher virtuosa, ela faz isso para o Senhor, em nome de Jesus, tá? Então, o homem, né, ele é honrado por causa dela. Ela continua produzindo, ela comercializa. Ela não é apenas uma cuidadora da casa, ela é uma agente ativa na economia familiar e também local. Então, quando o texto aqui afirma que força e dignidade são as suas vestes, está falando de identidade. Por quê? Porque essa mulher não se veste de medo, essa mulher não se veste de ansiedade, essa mulher não se veste de insegurança. Pode estar caindo o mundo, pode estar acontecendo, pode o homem abandonar, pode qualquer coisa abandonar. Ela sabe que Deus não abandonou. Ela ri do futuro, porque ela está preparada com Deus. Ela sabe o Deus que ela serve. Ela sabe que ela é capaz, ela sabe que onde ela pôr as mãos dela será abençoado. Ela sabe. Por quê? Porque tem uma vida com Deus, uma vida enraizada na verdade bíblica. Porque ela faz parte do ramo verdadeiro, da videira verdadeira. Ela sabe que vai frutificar para Deus. Então ela sabe que a confiança dela está no Senhor. Então presta atenção, essa mulher, ela está preparada não apenas materialmente dizendo, mas interiormente. A sua confiança nasce de uma vida bem estruturada em Deus, de um coração firmado em Deus. Ela não espera as coisas acontecerem. Ela não põe a culpa nas circunstâncias. Ela confia em Deus. Ela arregaça os braços e ela é diligente com aquilo que Deus a confiou. Se ela tem os filhos, ela vai, se tiver que necessário, acordar mais cedo. Ela vai sentar, dizer não para algumas coisas, por limites em outras, porque ela sabe que ela não vai dar conta de todas as coisas, mas ela precisa entender que a prioridade dela é Deus, é a família, é o trabalho e depois é a igreja. Não estou dizendo que não vai para ir para o culto, não estou falando isso, mulher. Estou falando que muitas vezes as pessoas começam a servir na igreja local, tentando compensar alguma coisa, mas queridos, a gente não precisa fazer nada para ser aceito, nós já somos aceitos pelo amor de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estamos indo para o final, hein? Vamos ler então versos 26 e 27. Diz assim: fala com sabedoria e ensina com amor,
cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Então, aqui, a sabedoria aparece nas palavras. Quando ela fala, não é para ferir, não é para confundir, não é para destruir. Estou falando aqui não apenas como esposa ao seu marido, os seus filhos também, os seus relacionamentos, os seus amigos, uma mulher sábia. As suas palavras carregam ensino, bondade, e não controle, não manipulação. Sabe, porque tem mulher que controla, manipula, com uma fala mansa muitas vezes, para fazer a sua própria vontade e desejo. Sabe que não dá para comprar tal coisa, mas fica lá, manipulando, seduzindo o esposo para fazer uma dívida. Isso é um exemplo bem chulo, mas existe, tá? Por quê? Porque quer a própria vontade, o próprio desejo. Então, a expressão aqui dizendo instrução da bondade aponta para palavras guiadas por amor, por ética, por verdade. Essa mulher é conselheira do seu esposo, conselheira dos seus filhos, das suas amigas. Bons conselhos, uma boa conselheira. E não o que ela acha. E não porque ela vive um casamento frustrado e ela vai, dar lá a sua dica para outra. Porque é o que acontece, tá, mulher? Às vezes está passando por um momento difícil, você vai buscar um conselho e muitas vezes você vai em umas pessoas que, misericórdia, que não tem autoridade nenhuma para dar. E a pessoa diz assim, não, porque em casa é assim que eu faço. Não, mulher, não eu faço, é o que a Bíblia diz para eu fazer. Essa mulher dá bons conselhos, ela é mentora, ela é referência de uma mulher que não é perfeita, mas é uma mulher que caminha na palavra, que faz o máximo que ela puder nas mãos acontecer. O texto aqui está reforçando que ela cuida dos caminhos da casa e ela não vive na ociosidade. Isso é muito forte, porque uma mulher que tem a sabedoria divina, ela não vive, como eu disse, deixa a vida me levar. É onde a minha família está caminhando com os meus filhos nessa rotina? Onde a minha família está caminhando com essa rotina que eu e meu marido estamos tendo de comidas erradas, de fast food, de muitas telas? Eu não sei, a mulher, ela não vive ociosa esperando as coisas acontecerem, ela é estratégica, ela é intencional. Ela entende de que tudo que ela faz reflete no futuro. É uma mulher presente no seu lar, presente. Quando senta à mesa, dá atenção. Quando conversa, olha nos olhos. Ela é atenta por aquilo que a criança está falando. Ela não diz assim, é frescura dessa criança, que só reclama, só faz birra. Não, ela entende por que essa criança está agindo dessa forma. Será que ela não é um alerta? Será? Porque criança, meu querido, não sei se você sabe, né? Até os adultos não têm ainda, o córtex frontal muito bem desenvolvido. Sabe? E aí ela não consegue lidar muito bem com as emoções. E aí você acha que ela está fazendo birra e na verdade ela está gritando por socorro. Ela está chamando a atenção porque ela precisa da tua atenção, porque ela está sendo negligenciada em alguma área. Então essa mulher, ela é atenta. Ela começa a perceber movimentações no lar dela que está demonstrando que não está muito legal. Então ela não deixa as coisas acontecerem. Ela é responsável, ela pega para fazer. Alinha com o marido, uma nova rotina, alinha com o marido, sabe, de como educar as crianças. Eles falam a mesma língua, entendeu? Não é um fala um negócio, outro fala um negócio, e a criança, claro, né? A mãe fala isso aqui, vai lá pro pai, porque o pai fala assim, o pai fala não, a mãe fala assim. E aí vira uma disputa entre quem manda mais e quem é prejudicado é a criança, entendeu? Quem está compreendendo aqui? O que Provérbios está dizendo para mim e para você? Sabe, a nossa vida precisa ser marcada por envolvimento, não por negligência. A gente precisa se envolver mais com os nossos. A gente precisa se preocupar mais com os nossos. Em tudo. Em tudo. Sabe, eu li uma frase maravilhosa no Instagram, acho que você também já leu isso. Foi num post que eu vi. Toda criança precisa de um adulto que aguente o tranco da vida sem descontar nela. A vida adulta é isso. Responsabilidade, sem buscar culpados, sem vitimizar, fazer acontecer com responsabilidade. Gente, é fazer acontecer, não tem outro caminho, minha amada irmã, sabe? Tem gente que fica abalado. Eu sei que a Bíblia diz, Jesus vai dizer pra gente que no mundo teríamos aflições, mas ele diz tempo de bom ano. O que ele está dizendo pra mim e pra você?
É normal, é da humanidade viver momentos difíceis. É da humanidade. E aí o que acontece muitas vezes, um plano que a gente faz que é frustrado, né? Ai, porque eu imaginava que ia acontecer isso. Tá bom, irmã, você imaginava, mas não aconteceu. Então, o que eu posso aprender com isso? Dá para eu fazer um outro caminho? Né? Mas tem pessoas que falam, meu Deus, nada dá certo comigo. O mundo inteiro está contra a minha irmã. Para, você não é alecrim dourado, que nasceu do campo sem ser semeado. Tem gente que faz, sabe, como se a vida toda, todo mundo é contra ela, mulher de Deus, a vida faz parte da vida, difamação, faz parte da vida, calúnia, faz parte da vida, a gente se frustrar com alguns amigos, faz parte da vida, a gente se decepcionar com algumas pessoas, faz parte da vida, se decepcionar com algumas coisas, faz parte da vida ser demitido, faz parte da vida, quebrar um negócio, faz parte da vida, às vezes endividar, não achar isso normal, não é viver gastando, né, e querer dividir, não é, mas faz parte da vida, muitas vezes, passar uns perrengues, faz parte da vida. Então, o que eu posso aprender com isso? O que eu posso fazer de diferente? O que eu posso fazer desse limão uma limonada? Entendeu? Fazer acontecer sem quebrar princípios. Então, parar de dar desculpas de, porque eu não tenho dinheiro, não vou dizimar, meu querido, se você não é fiel no pouco, não vai ter muito, sabe? Porque eu não tenho carro, não vou para a igreja. Irmão, pede carona. O problema é que muitas vezes a gente é orgulhoso. A gente é orgulhoso, a gente é arrogante. Por quê? Porque a gente idealiza algo e a gente acha que o Senhor precisa fazer aquilo que a gente idealizou. Meu querido, não. Deus, Ele é soberano. Deus, Ele vai fazer o que é melhor para mim e para você. E isso inclui frustrar os nossos planos. Então faça, pega para acontecer em nome de Jesus. Vamos lá para os últimos versos? 28 ao 31. Vai dizer assim: seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Esse é o ponto mais importante de todo o poema. Aqui está a chave de toda a interpretação de que nós estamos tendo. O louvor dos filhos e do marido não é exagero emocional, é reconhecimento de uma vida coerente. Por quê? Porque eles veem que no lar ela é. Então, fora ela é uma coisa, dentro do lar é outra coisa. Então, o versículo 30 foca em tudo que é superficial para aquilo que é essencial. E o que é? Ele vai falar várias coisas aqui, mas o que é essencial é o temor do Senhor. Porque a beleza passa, a aparência engana, mas o temor do Senhor permanece. É desse relacionamento com Deus que fluem todas as outras virtudes. Então, se você teme ao Senhor, você cuida da sua família. Todas as outras coisas vão ser resultado desse relacionamento seu com Deus. E o último versículo afirma que as suas obras falam por si. Ela não precisa se promover, ela não precisa se justificar, porque a sua vida testemunha. A honra pública é consequência de uma vida vivida com integridade, propósito e fé. Entenda isso, mulher. Essa mulher aqui de Provérbios 31 não é medida pelo quanto ela produz financeiramente. Ela é medida por como administra com sabedoria aquilo que Deus confiou a ela, independente de onde vem. E para encerrar esse assunto, quando a Bíblia diz que o temor do Senhor é o fundamento, ela não está dizendo que basta temer e não fazer nada, ok? Porque temer ao Senhor nunca produziu passividade, pelo contrário. O verdadeiro temor de Deus sempre gera sabedoria prática. A palavra nos ensina que a mulher sábia edifica a sua casa, Provérbios 14:1. Isso significa que uma casa saudável, equilibrada e próspera, ela não acontece por acaso, ela é construída por mim e por você. Ela exige homens e mulheres sábios, ela exige diligência em tudo que for fazer, ela exige responsabilidade. Eu sou adulto, eu tenho
responsabilidade por aquilo que Deus confiou e eu vou pegar para fazer. Ela exige trabalho com propósito. Provérbios 31 não está dizendo que basta amar a Deus e deixa a vida acontecer. Ele está mostrando que quem teme ao Senhor trabalha com sabedoria. A mulher virtuosa não come do pão da preguiça. Ela observa, ela planeja, ela cuida, ela se antecipa. E o homem, biblicamente, tem responsabilidade espiritual sobre a sua casa e responsabilidade financeira também. A mulher bíblica, ela é auxiliadora e ela é auxiliadora idônea, ela é gestora, ela é edificadora, ela é a coluna da casa, ela é intercessora do seu lar. E isso demonstra para mim e para você de que nós não podemos competir, e sim, é uma parceria. Não é sobre quem faz mais, é sobre cada um fazer o bem, o que Deus confiou. Fazer bem e o bem do que Deus confiou. Então, uma casa próspera, quando há temor ao Senhor e sabedoria na prática, nós vamos viver isso. Prosperidade em nossos lares, quando há temor e quando a gente, na prática, coloca a sabedoria. Então, quando há oração e organização, quando há fé, quando há responsabilidade, quando há amor, quando há compromisso. Então, cuidar da casa é espiritual. Trabalhar com diligência é espiritual. Ensinar os filhos é espiritual. Administrar recursos também é espiritual. Tudo isso é espiritual e nós precisamos caminhar com essa verdade. Nós precisamos entender que servir pessoas é espiritual. Então, o problema aqui nunca foi fazer. O problema sempre foi fazer sem temor. Fazer sem sabedoria, fazer sem propósito, fazer sem alinhamento com Deus. E é isso que Provérbios 31 está nos ensinando, que uma vida que teme ao Senhor não é uma vida parada, mas é uma vida bem direcionada. É uma vida onde homens e mulheres sábios não vivem apagando incêndios, vivem edificando fundamentos. Viver na palavra, viver na verdade. E que amar a Deus se revela na forma como cuidamos da nossa casa, cuidamos da nossa família, cuidamos do nosso trabalho, cuidamos das pessoas ao nosso redor. Amar a Deus revela de forma prática o cuidado com todos ao nosso redor. Você precisa começar a rever algumas coisas, porque esse estudo não tem como objetivo gerar culpa em mim, em você, mas gerar consciência. Esse estudo não é para gerar peso, mas é para gerar em mim e você responsabilidade. Que saiamos daqui entendendo que temer ao Senhor é o caminho e a edificação é o resultado. Que Deus nos forme como homens e mulheres sábios, que amam a Ele, trabalham com diligência, cuidam da família, edificam a casa e deixam um legado de fé. Amém? Quero deixar com você algumas perguntas. Que tipo de casa estamos edificando? Pensa comigo aí. Anota no caderno. Você está com o seu caderno aí? Anota essas perguntas que eu vou fazer, para que você possa refletir depois, orar ao Senhor, pedir direção de como você vai administrar o teu lar a partir de agora, com essa verdade. Que tipo de casa estamos edificando? Com medo ou com sabedoria? Com culpa ou com propósito? Com comparação ou com temor ao Senhor? Que tipo de casa? Você está negligenciando algumas áreas? Área financeira? Com os filhos, a educação? Ou a sua boca que muito murmura e está gerando um ambiente pesado? Que tipo de casa você está edificando? Você pode mudar isso agora. Você pode mudar essa realidade hoje. Meu desejo para mim e para você é que as nossas casas sejam reflexo da sabedoria que vem de Deus. Que a sua vida e a sua casa seja a personificação da sabedoria divina de forma prática, no cuidado
da sua família. É isso que eu oro por você. Em nome de Jesus. Foi finalizado aqui, está finalizado aqui o estudo. Eu sei que a gente poderia ficar muito mais tempo falando aqui, né? Talvez tirando dúvidas, mas é isso que Deus colocou no meu coração, que eu estudei, que eu preparei com muito carinho. Esse estudo vou deixar gravado para que você possa depois com calma ouvir, né? E voltar se necessário for, né? Fazer as suas anotações. Compartilha com uma amiga, logo a gente vai gravar, vai salvar bonitinho aqui, vai estar disponível, você compartilha com uma amiga, né, que precisa aprender mais de como ser uma mulher, né, virtuosa, mulher de Provérbios 31, e para mim foi uma honra poder aprender um pouquinho mais com essa mulher, porque eu aprendi demais com esse estudo, muito, muito, que vai além de um checklist, é para a gente ser essa mulher de caráter, ser essa mulher que honra a Deus cuidando da nossa família, sem colocar responsabilidades, mas assumindo responsabilidades, sabe? Colocando limites, enfim. Eu vim dizer para você que você vai dar conta, porque Deus está nisso, porque Deus te chamou para isso. Que Deus te abençoe muito,